quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola de Judas. Epístola de Judas. Hoje nós vamos iniciar uma série nessa epístola, tão escondida nas Escrituras, um dos menores escritos do Novo Testamento. Não supera João, né? As epístolas de João, primeira, segunda e terceira João. Judas, esse Judas não é o Iscariotes, é importante dizer isso, não é o Judas Iscariotes, até porque não deu tempo dele escrever nada. Nós faremos uma leitura conjunta do versículo 1º e 2º. Logo após essa leitura, nós vamos nos lembrar da nossa irmã Wiriene. Hoje pela manhã eu falei à igreja. Ela precisou ser submetida a uma nova cirurgia às 7 horas da manhã desse dia. Graças a Deus ela passa bem, está semiconsciente por conta de tantos sedativos que ela tomou por causa da cirurgia, mas carece muito das orações da igreja. Então continua internada na UTI, se recuperando, e nós iremos orar por todos os enfermos do boletim, mas de uma forma particular pela nossa irmã Dona Wiriene. Então nós vamos fazer uma leitura conjunta de Judas, capítulo não tem capítulo, né? É único. Judas, versículo 1º e 2º, toda a igreja lendo conjuntamente. Depois nós vamos ter alguns instantes para orações silenciosas e de intercessão por todos os enfermos que se encontram no boletim. Eu vou pedir aos irmãos da mesa que levem o microfone ao reverendo Jader, que o reverendo Jader vai romper esse silêncio com a oração audível, de intercessão por esses enfermos e também pedindo a graça de Deus nesses momentos de meditação em sua palavra. Então leiamos juntos Judas, logo após a leitura, alguns instantes para orações silenciosas de intercessão e depois oração audível pelo reverendo Jader. Judas, versículos 1º e 2º, leamos, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Curva a sua fronte, vamos orar. Bondoso Deus, Pai querido, louvamos-te o nome porque és o nosso Deus. Diante de ti nos prostramos, Senhor, para adorar. Nós não temos méritos, mas tu olhas para nós com misericórdia. Tens olhado o nosso ser, a nossa condição, e muitas vezes, Senhor, tens visto aquelas coisas que não te agradam em nós. Mas nós, ó Deus, clamamos por misericórdia do Senhor, por perdão, por vida que te possa glorificar, por um testemunho que mostre ao mundo quem é o Senhor na nossa vida. A tua igreja está reunida para este momento, as partes já desenvolvidas do culto, e agora nos preparando para a mensagem. Temos este momento, ó Deus, já lida a tua palavra, para falar contigo a respeito de nossos irmãos que estão enfermos. A Wiriene, ó Deus, tua serva, que tem passado por momentos difíceis, mas, ó Deus, ela tem sido vencedora, ela confia no Senhor, ela descansa no Senhor, e nós a entregamos a ti para que, sendo a tua vontade, a sua restauração seja perfeita e o mais rápido possível, para a nossa alegria e glória do teu nome e bem-estar de tua serva. Amém. Também lembramos da Raquel, que citada pela manhã, deu seu estado, sua condição e até mesmo na UTI, pedimos que a abençoe. Com ela outros nomes
na igreja ou fora da igreja, alguém sofrendo de outra igreja, seja quem for, Tu conheces cada um, nós os entregamos a Ti. Amém, Senhor. Pedimos, Senhor, que estejas neste momento, através do Teu servo, com a Tua palavra, falando ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz. Nós pedimos sem mérito, como já dissemos que não temos, mas pelos méritos de Jesus, Teu Filho amado, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, a identidade é um documento que define uma pessoa. Os governos estão reavaliando essa questão da documentação para comprimi-la num chip e colocar ali no corpo da pessoa para facilitar a identificação. Não quero falar aqui nada de sinal da besta, nada disso. Eu estou falando da identidade. Mas hoje nós temos a cédula de identidade, que consta ali nome, sobrenome, filiação, local, data de nascimento e uma foto, que muitos não gostam de mostrar. Às vezes a identidade já carcomida pelo tempo, bem antiga, e a pessoa não gosta de mostrar que não está muito relacionada com a fisionomia que tem hoje. Mas existe uma identidade relacionada à nossa natureza, ao que nós somos. Já perceberam que tem pessoas que nós reconhecemos pelo andado, pela forma como ela caminha? Ali é fulano, pela maneira que caminha, eu já reconheço, no escuro, em qualquer situação. E esta identidade determina o nosso estilo de vida, o tipo de alimentação, a cultura, os nossos gostos pessoais. É uma identidade forte e presente. A identidade é o que somos na realidade, no particular, na convivência da nossa casa. É o que de fato somos. Mas a identidade também pode estar relacionada numa concepção correta ou equivocada que as pessoas têm a respeito de nós ou que nós temos a respeito de nós mesmos. Muitas vezes não nos conhecemos na nossa reação diante de algumas situações, ou as pessoas têm uma concepção equivocada de quem nós somos. Tudo isso vai influenciar a nossa maneira de viver e de agir. Mas a convicção de quem somos ou do que somos define a nossa missão no mundo, falando numa linguagem cristã. E nessa noite, à luz desse trecho de Judas que lemos, eu quero falar a respeito da identidade cristã. O cristão tem uma identidade delineada, definida por Deus. Está bem definida. E Judas, no início da sua epístola, fala exatamente sobre isso. Sobre o que define um cristão. O que é um verdadeiro cristão? E daí ele vai citar algumas virtudes, algumas características que nós iremos tratar essa noite. A primeira delas, Judas vai definir o cristão e a si mesmo. Ele se coloca no versículo 1 como servo de Jesus Cristo. Essa é a primeira marca distintiva, essa é a primeira característica, essa é a primeira feição, é a primeira virtude do cristão. Um servo de quem? De Jesus Cristo. Servo é servo de alguém. E Jesus, lá no Sermão da Montanha, afirmou que não é possível servir a dois senhores. Isso não é possível. Porque haverá um momento que eu vou agradar a um e aborrecer a outro. Então, não há a menor possibilidade de um servo estar ali prestando a sua vida, dedicando a sua vida a dois senhores. Porque ser servo no mundo antigo era muito difícil. Era uma dedicação integral, exclusiva. Não tinha como dividir o tempo com dois senhores. Nós temos alguns casos de servidores públicos que tem lá uma expressão no edital e até mesmo lá no registro do servidor, dedicação exclusiva.
Ou seja, o servidor, mesmo que seja formado, sei lá, no direito, tenha lá a sua aprovação na OAB, esse servidor não pode advogar, porque a dedicação dele é exclusiva. E se esse servidor resolver advogar e for descoberto, o que pode acontecer com ele? Ele vai enfrentar uma coisa que nós chamamos de PAD, um processo administrativo, que pode redundar na sua demissão, na sua exoneração, porque não é possível servir a dois senhores. A Epístola de Judas chama a atenção por ser um dos menores escritos que temos no Novo Testamento, mas a sua mensagem é incisiva e atual. O autor da epístola se apresenta, aí logo no início, como irmão de Tiago. Quem era Tiago? Tiago era meio-irmão de Jesus, ou seja, Judas também era meio-irmão do Senhor. Lá em Marcos 6,3, os irmãos verificarão isso. Assim como Tiago, Judas não se apresenta como apóstolo, apesar de mencioná-los aí no versículo 17 do seu escrito. Antes prefere apresentar-se como servo de Jesus Cristo. E naqueles dias, o Império Romano contava com cerca de 60 milhões de escravos. Era muita gente, né? Era muita gente que estava debaixo da escravidão. E a figura que eles utilizam é exatamente o doulos, no grego, escravo, subserviente ao seu senhor. O escravo era a propriedade do seu senhor, e a vida de um escravo era simplesmente para agradar ao seu senhor. O escravo nunca vivia para se agradar. Por isso que essa figura é muito explorada no Novo Testamento pelos apóstolos, nos escritos que encontramos, justamente por essa característica, que o escravo não vivia para que a sua vontade fosse realizada, mas ele vivia para que a vontade do seu Senhor fosse plenamente saciada. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus começa a oração dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu, seja feito o quê? A tua vontade. Ele faz um paralelo. Como ela é feita nos céus, sem haver a menor possibilidade de rebelião, ela tem de ser feita na terra. Ou seja, uma vida completamente dedicada ao seu Senhor. E de acordo com William Hendrickson, que é um comentarista bíblico do século passado, um escravo era um homem cujo corpo e vida, com todas as forças e capacidades produtivas, pertenciam a outra pessoa, ou seja, ao seu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, e a única relação possível de existir entre Cristo e a igreja é essa relação de servo por parte da igreja. E para Judas, essa consciência de sua condição em relação a Cristo era superior aos laços sanguíneos. Imagine só, se eu fosse primo do presidente da República, se eu fosse um sobrinho neto distante do presidente da República, o tanto de portas que não iriam se abrir, chegar em determinado... Não, eu sou sobrinho do presidente Michel Temer. Que peso, hein? Um peso grande. Mas Judas abre mão disso. Judas não fala que é meio-irmão do Senhor. Judas usa a figura de Tiago, por ser desconhecido, o escrito dele é até discreto no cânon bíblico, muitos nem dão muito valor a esse escrito, mas Judas usa essa figura de servo. Antes de ser irmão, ele é servo de Jesus Cristo. E biblicamente falando, o termo servo tinha um significado honroso. Os heróis da fé foram chamados de servos. Nós temos o exemplo de Davi, Moisés, Abraão, que foram chamados servos do Altíssimo, ou seja, era um título honroso, não era um título ruim. E uma ilustração de uma atitude de servo se encontra ainda nos tempos da escravidão na Califórnia, nos Estados Unidos da América, quando um homem cristão de muitas posses, riquíssimo, resolveu comprar uma escrava jovem. Ele teve muita piedade daquela jovem escrava negra, e ali, na feira de escravos, ele resolveu comprá-la. E a intenção dele, ao comprar aquela escrava, era libertá-la, para que ela tivesse uma vida, para que ela pudesse realmente desfrutar a vida livremente, sem estar sob o jugo de ninguém.
Ele comprou a escrava, a jovem escrava, e quando ele ficou a sós com a escrava lhe cuspiu o rosto. Disse: eu não vou lhe servir de jeito nenhum, você é rebelde. E ele tentando falar para a escrava a motivação daquela compra, ela lhe cuspiu o rosto pelo menos umas 3 vezes antes dele conseguir falar. Quando ele finalmente conseguiu falar a motivação daquela compra, que era justamente para que aquela jovem fosse liberta e tivesse sua vida, e uma vida em liberdade, produtiva, aquela jovem imediatamente se prostrou aos seus pés e disse as seguintes palavras: então, permita-me a partir de hoje servir-lhe voluntariamente. Voluntariamente eu vou lhe servir todos os dias da minha vida. Meus irmãos, é exatamente esse o sentimento, é exatamente essa atitude que prevalecia na vida daqueles homens. Porque um dia Cristo pagou um preço de sangue para que eles fossem tirados do império das trevas, de uma condição de escravidão, de uma condição de condenação, e eles se postavam diante do Senhor numa atitude de servos. Agora a minha vida não me pertence mais, já não me pertencia antes. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. Eu quero viver para agradá-lo. Mas uma outra faceta da identidade cristã, à luz desse trecho da Escritura, é que nós fomos chamados por Deus. Chamados por Deus. Ainda está no versículo 1. Os destinatários da epístola não são identificados de uma forma curiosa por sua localização geográfica. Não é uma carta destinada a Corinto, não é uma carta destinada a Éfeso, a Filipos, ou uma cidade, mas eles são identificados exatamente pela natureza do seu chamado, por sua identidade como cristãos. E pelo conteúdo de toda esta epístola, que é pequena, os destinatários eram judeus cristãos. Percebam aí, versículo 5, ele fala a respeito do episódio da retirada do povo da terra do Egito. No versículo 7, ele menciona as cidades de Sodoma e de Gomorra, que foram cidades que o povo judeu sabiam muito bem o que havia ocorrido ali. Versículo 9, ele fala a respeito do arcanjo Miguel brigando pelo corpo de Moisés. É uma situação aqui estranha, que nós vamos chegar lá. E no versículo 11, ele fala a respeito de Caim, ele fala a respeito de Balaão, ele fala a respeito da revolta dos filhos de Corá. Ou seja, são episódios que o povo judeu estava bem familiarizado. Em decorrência disso, nós entendemos que os destinatários desta epístola eram judeus que estavam recentemente convertidos ao cristianismo. E esta epístola foi escrita por volta de 65 a 80 depois de Cristo, ou seja, já no finalzinho daquela era apostólica do 1º século. Judas viveu bastante, viu muita coisa. Chamados ou separados, é exatamente esse o significado dessa palavrinha que aparece aí no versículo 1. Chamados é literalmente separados por Deus. Está correlacionado à santidade. Está associado a uma doutrina que nós chamamos, no nosso meio reformado, a doutrina da eleição incondicional. Aqueles irmãos haviam sido escolhidos soberanamente por Deus e eficazmente chamados em sua maravilhosa graça. João Calvino afirmava que Deus é irresistível. Quando Deus chama, ninguém pode resistir. Portanto, ser cristão não tem relação com o mero aceitar Jesus, como algumas pessoas magicamente imaginam que entregar o coração para Jesus vai mudar tudo. Isso não é tudo, não. Ser cristão está mais relacionado a um chamado soberano de Deus por meio da pregação do Evangelho. Nós ouvimos a pregação do Evangelho, o nosso coração é tocado por essa pregação do Evangelho e nós somos compelidos a Jesus. Nós somos conduzidos a Jesus. Nós chegamos à conclusão que não é possível viver uma vida distante de Jesus. Nós chegamos à conclusão de que nós não ouvimos um assovio, mas nós ouvimos um chamado claro do Senhor. Quando nós fazemos o seminário, tem alguns irmãos que estão lá, na casa de profetas,
que nós falamos que esses irmãos ouviram um assovio e bem longe, porque não são chamados. O chamado é claro, o chamado é direto e o chamado é interno. Existem dois chamados, um externo e outro interno. Um aos ouvidos, mas existe um chamado ao coração. As ovelhas do Supremo Pastor ouvem a sua voz e atentam à sua voz. É o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, lá na parábola do Supremo Pastor. Elas conseguem entender que é a voz do seu pastor e seguem a voz do seu pastor. Elas não seguem a voz de estranhos. Meus irmãos, isso daqui é muito importante no início dessa epístola. E eu vou falar nas próximas exposições por quê. É muito importante isso daqui na nossa vida cristã. E quando nós olhamos para a natureza do nosso chamado, nós paramos para pensar como temos conduzido as nossas vidas. Será que no mundo em que nós vivemos nos portamos como ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos seguindo a voz de Jesus Cristo ou outras vozes? No mundo existem muitas vozes. No mundo existem muitos chamados. Hoje eu fui almoçar com Carol e aconteceu algo engraçado. Nós estávamos chegando lá perto do restaurante, alguém falou Carol, né? E ela ficou procurando. Eu falei, olha, umas 10 meninas devem estar olhando, procurando, né? É um nome muito comum. Mas no mundo há muitas vozes, muitas vozes. O Salmo 1 nos fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não atenta a outros chamados, a outras vozes, mas que atenta para a voz de Deus. Mas além de servos e chamados, um outro aspecto da nossa identidade como crentes é que nós somos amados em Deus. Versículo 1 ainda, amados em Deus Pai. O amor está relacionado a essa eleição incondicional. O amor de Deus é incondicional e eterno. E nós temos dificuldade de entender isso na nossa jornada cristã. Nós temos muita dificuldade com isso. Meus irmãos, de fato, não existe absolutamente nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais, e não existe absolutamente nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. O amor de Deus é imutável, é o mesmo amor. Até mesmo nos relacionamentos que foram embotados pelo pecado, o relacionamento filial, de pai, de filho, isso não acontece. Um relacionamento sadio, um relacionamento sóbrio. O filho às vezes pisa na bola, o filho faz uma série de coisas, mas o pai que está em sã consciência, pelo menos na nossa cultura, em outras culturas isso acontece, mas na nossa cultura, um pai que tem um filho travesso, eu nunca vi um pai em sã consciência dizer assim, você não é mais meu filho. Você não é mais meu filho. Por que você fez isso? O amor do pai é o mesmo. O amor não muda. Obviamente que as lutas na criação são muitas. E Deus, meus irmãos, não muda o seu amor para conosco. É o mesmo amor. O amor de Deus é imutável. A despeito do que nos aconteça, o amor de Deus é imutável. Este amor do qual Judas faz referência, difere muito do amor que Deus tem por sua criação. E às vezes, quando nós vamos a locais mais retirados da cidade, e vemos ali o cuidado de Deus com o campo, com os animais, a preservação do meio ambiente, apesar da depredação humana, o mundo está aí. Nós temos coisas boas, porque Deus está preservando o mundo. Se dependesse de nós já teríamos destruído todo o ecossistema. Mas quando nós observamos como Deus cuida do mundo, será que Deus não vai cuidar melhor dos seus filhos? É exatamente esse amor que Judas está falando aqui. É diferente desse cuidado que Deus tem em relação à sua criação. E nós amamos exatamente porque Ele nos amou primeiro. Ele não nos amou porque viu em nós virtudes, ou o que nós poderíamos ser, as nossas potencialidades. O amor de Deus não está afirmado nisso, irmãos.
Ah, eu amei aquele jovem porque ele ia ser um pastor. Ah, eu amei aquela irmã porque ia ser uma missionária no Oriente Médio, ia dar a sua vida pela causa. Não! Deus não nos amou firmado nisso. Deus nos amou porque a essência dele é amor, apesar de ser pecadores. Há algo que nós, pastores reformados, temos receio de dizer, mas é uma verdade bíblica. Deus nos ama tanto que até os pecados que não cometemos já estão perdoados e fincados na cruz do Calvário. Até esses pecados. Mas Ele nos amou não por causa dos nossos méritos, mas a despeito dos nossos deméritos. Foi o que afirmou o pastor francês do século XVI, reverendo João Calvino. Apesar dos nossos deméritos, Deus nos amou. E diante de um amor tão vasto, tão eterno, tão grandioso, qual é a nossa conduta como crentes? Alguém que nos ama tanto. O mínimo que se espera é que nós amemos. É o mínimo que se espera. Mas além de servos, chamados e amados em Deus, nós somos guardados em Jesus Cristo. Essa é uma outra vertente da nossa identidade cristã. E guardados está aqui diretamente relacionada à doutrina da perseverança dos santos. A base bíblica que eu uso para essa doutrina encontra-se em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que é um dos versículos que eu medito muito. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus persevera conosco todos os dias. Todos os dias. Isso desde o jardim do Éden, quando Adão pecou. Os irmãos viram Adão levantando algum clamor no jardim do Éden? Viram isso lá? Eva levantando algum clamor porque pecou? Momento de contrição? Não. Quem procurou o homem? Deus. E chamou pelo nome. Adão, 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 e Adão se escondendo. Como se isso fosse possível. Teve um momento que ele teve que se encontrar com Deus. E Deus perguntou: o que aconteceu, Adão? E Deus sabia o que tinha acontecido. Sabia muito bem o que havia acontecido. Ora, meus irmãos, enquanto Deus preserva os anjos caídos, que está aí no versículo 6 dessa epístola, os falsos mestres, versículo 13 dessa epístola, para a condenação, Ele preserva os crentes para a sua glória. É exatamente essa a destinação da preservação dos santos para a glória de Deus. Os apóstatas podem pecar, cair e sofrer a condenação. O crente também tem seus momentos de fraqueza, mas os verdadeiros crentes serão guardados em segurança em Cristo Jesus, por toda a eternidade. Os apóstatas não são ovelhas de Cristo. Eu quero chamar a atenção para um texto que está bem próximo aí, pode voltar um pouco as páginas, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, especialmente o 22. Nós vamos ler apenas o 22. Não, vamos ler tudo, porque aqui já fala um pouco dos apóstatas. Versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, ou seja, era um ditado popular. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no charco ou no lamaçal. De quem que Pedro está falando aqui? Dos apóstatas, que não eram verdadeiros crentes. Essa situação do vômito alivia o organismo. Ou seja, sai aquele mal-estar. Mas o que adianta voltar e comer de novo? A situação vai ser muito pior. A porca, que foi assim cuidadosamente lavada, e qual é a natureza do porco? Rolar lá no charco. Ela não tem consciência do que está acontecendo.
O que Pedro está querendo dizer é que essas pessoas podem ter sido limpas por fora ou por dentro até certo ponto, mas nunca receberam uma nova natureza que caracteriza os verdadeiros filhos de Deus. Não é possível ver o reino de Deus sem nascer de novo. Não é possível. Os verdadeiros crentes são guardados em Deus. Judas escreveu a cristãos que estavam sendo ameaçados por falsos ensinamentos de pretensos mestres que negavam a graça de Deus, afirmando que os cristãos poderiam viver de maneira dissoluta. O crente pode viver de qualquer jeito, uma vez salvo, salvo para sempre. Era uma distorção diabólica da doutrina presbiteriana, é o que a gente fala. Pode viver de qualquer jeito, que uma vez salvo, salvo para sempre. Judas vai combater a libertinagem. Frontalmente ele vai combater isso ao longo da epístola. Porque o salvo vive como salvo. Nós fomos chamados para isso. Os verdadeiros crentes serão preservados e guardados até o fim na verdadeira fé. E por fim, além de servos, chamados, amados e guardados por Deus, uma outra característica da nossa identidade cristã são as bênçãos que os crentes já desfrutam nessa vida. Ele fala aí no versículo 2, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas deseja que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados entre os irmãos. E isso daqui é muito importante, principalmente a parte B, multiplicados, porque precisamos ser elementos de multiplicação e não de subtração. Eu não vou falar da misericórdia, da paz, de uma forma detalhada. O amor nós já mencionamos lá em cima, não vou falar sobre isso. Mas são bênçãos impagáveis. E de acordo com o reverendo Matthew Henry, que foi um pastor inglês do século XVIII, a misericórdia é a fonte de todo o bem que possuímos e de toda a esperança por vir. A paz é a consciência de que recebemos misericórdia. E a paz está diretamente associada ao amor. E um teólogo dos nossos dias, Pentecoste, não é pentecostal, mas é o nome dele, tá? A misericórdia de Deus o sustentaria em tempos de dificuldades, das crises, das provações. A paz de Deus multiplicada no coração proporcionaria àqueles crentes a calma necessária quando o mal abundasse. Não existe o dia mau na vida do crente? Sempre tem um dia mau, né? Sempre tem um dia que as coisas não vão muito bem. Alguns ficam desesperados, inquietos. Então, essa paz é para nos dar a calma que nós precisamos para superar esses dias difíceis. O seu amor poderia protegê-los e assegurá-los diante do perigo. Então, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8 sobre o amor de Deus, que não existe nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Aí ele vai colocar diversas situações hipotéticas ali. E eu quero concluir, irmãos, que essa noite eu falei a respeito dessa identidade cristã bem delineada por Deus, que deve estar presente na vida de todos os crentes. Servos de Jesus Cristo, chamados em Deus, amados em Deus, guardados em Jesus Cristo, bênçãos desfrutadas pelos crentes. Que a nossa oração essa noite, diante dessa mensagem, é que o Senhor nos ajude a realmente ter uma identidade mais próxima do que Ele deseja, ter uma identidade mais parecida com Cristo Jesus. As epístolas do Novo Testamento são extremamente cristocêntricas. Ali não está em evidência o que o Paulo fez, o que Pedro fez, o que João fez, o que Judas fez, mas o que Cristo fez. O referencial é Cristo Jesus. Então, que a nossa igreja continue nesse caminho, que Deus nos ajude e que nas provações possamos descobrir quem somos.
nós descobrimos quem somos nas provações. Aí que nós vamos saber quem nós somos. Qual é a nossa verdadeira identidade. Oxalá que nas provações venhamos a descobrir que nós somos amados por Deus. Nós somos chamados por Deus. Que nós podemos gozar dessas bênçãos de Deus. E que podemos triunfar em meio a situações difíceis que nos assaltam.